Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom, vamos lá. Conforme vocês vão entrando aí. Hoje a nossa live, né? Ela tá baseada, né, em algumas perguntas que as pessoas foram me fazendo ao longo da semana, né? E entre as perguntas, né, o que foi cogitado aí que eu pudesse falar sobre os possíveis impactos que nós podemos ter em decorrência de todo esse cenário, né, que vem sendo construído do ponto de vista aí psíquico, social, econômico, né? Tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho visto, conversando até a semana passada, né, com pacientes, empresários, enfim, as pessoas do condomínio que eu moro, então os assuntos, né, os grupos, enfim, quais, né, outras áreas do corpo poderiam ser impactadas ao longo desse processo, já que muito tem se falado até semana passada, né, eu fiz uma live sobre isso, falando que está disponível no YouTube, sobre as respostas biológicas que atingem os pulmões, né, que é justamente, dentro desse contexto, o órgão que mais preocupa, né? Então, porém, né, nós entendemos aí de um outro ponto de vista várias outras coisas que podem surgir em momentos em que tudo isso daí começa a acontecer, começa a ser disseminado, né? Então, bom, eu vou colocar alguns pontos para vocês aí, para que a gente possa refletir, antes de tudo que está acontecendo, algumas teorias de outros pesquisadores, né, que surgiram ao longo da história, que trazem informações incríveis de reflexão, estudos, pesquisas, comprovações aí nas diferentes áreas, né? Então, para a gente poder entender algumas coisas, eu vou fazer essa retrospectiva de alguns pesquisadores e algumas teorias que fundamentam as diferentes formas de abordagem. Eu acho que toda terapia, todo pensamento, ele está fundamentado inicialmente em alguma teoria, né? Por isso que a gente acaba acreditando ou se direcionando mais para um ou para outro de acordo com essas teorias. É por isso que eu não gosto de acreditar que exista uma única verdade, né? Talvez em determinado momento aquele tipo de teoria seja muito interessante, mas talvez em um outro determinado momento uma outra teoria seja interessante, ou muitas vezes a somatória de todas elas pode trazer uma nova compreensão, não? Então, a primeira reflexão que eu vou trazer para vocês são de alguns pesquisadores que surgiram ao longo da história. O primeiro deles foi Rudolf Virchow, né, que foi um médico alemão, considerado o pai da patologia moderna, né? E Virchow trouxe algumas reflexões para o cenário da pesquisa, né? Primeiro, a forma com que ele disseminou a ciência. Ele acreditava que a ciência ela tinha que ser para todos e não para um pequeno grupo de pessoas, né? Mas ele trouxe a primeira grande reflexão que Virchow fez, foi que as células doentes, elas são derivações de células saudáveis, e que não teria nesse contexto o papel do agressor. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: eu tenho um órgão, por exemplo, eu tenho um pulmão, né? Ou tenho uma mama. Vamos sair um pouco do foco do pulmão. Nós temos uma mama, por exemplo.
Então eu tenho um tecido, ou vários tecidos que constituem a minha mama. Então, dentro desse contexto, uma parte desta mama pode adoecer. Então, o que ele comprovou? Ele comprovou que o adoecimento dessas células, né, a derivação das células doentes, é fruto de uma mudança da célula saudável, simplesmente isso, né? E aí ele foi o primeiro a confrontar a teoria de Pasteur, que era a teoria que fundamentava a medicina e que fundamenta até hoje, onde Pasteur diz o seguinte: Pasteur criou uma teoria que é a teoria do germe, onde nós temos um germe específico, um micro-organismo específico, que causa uma doença específica e para isso existe uma droga específica. Então essa é a teoria que fundamentava até a época de Virchow e é a teoria que muitos acreditam ser a única até hoje. E ele veio justamente contrapor essa teoria, dizendo que então o ambiente doente ele se constitui a partir de um ambiente saudável, aonde ele também fez uma pesquisa em que ele retirou um micro-organismo de uma célula doente, de uma área doente do corpo, e ele introduziu esse micro-organismo num outro corpo, e ele observou que essas pessoas não desenvolveram as mesmas doenças ou as mesmas características físicas, o que, né, trouxe um pouco mais de fundamentação para essa teoria dele. Depois surgem outros pesquisadores, como por exemplo Antoine Béchamp, Claude Bernard. Claude Bernard tem uma frase muito famosa aí no mundo da ciência, das pesquisas, onde ele diz que o micróbio não é nada e o terreno se torna a parte fundamental. Ele diz que o terreno é tudo, então o micróbio não é nada e o terreno é tudo. O que ele quer dizer com isso? E esse é um ponto que eu vou me basear muito para essa live de hoje, para que vocês entendam alguns pensamentos, algumas ideias que eu vou construindo, né, ao longo da minha prática, dos meus estudos e muita reflexão que eu gosto sempre de estar fazendo. Então, se o micro-organismo não é nada e o terreno é tudo, significa que, né, se eu juntar todas essas teorias, mais Virchow, que a célula saudável ela é parte de uma mudança de uma célula, de uma célula saudável, né? A célula doente é a parte da mudança de uma célula saudável. Então eu posso acreditar um pouco que existe uma correlação, sem dúvida nenhuma, de uma resposta tecidual, independentemente do agressor, né? O que não significa que não exista o agressor, que não exista o micro-organismo, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, existe alguma outra coisa que aparece no tecido e a partir dessa mudança do tecido eu tenho uma manifestação sintomática, né? Então, quando eu trago todos esses pensadores, pesquisadores, médicos, enfim, que vieram muito antes de Hammer, porque Virchow nós estamos falando do ano de 1840, né? Estamos falando aí de mais de 100, uns 160 anos, vamos falar assim, né? Dentro de uma pesquisa, dentro de alguma coisa que foi dita. Então isso não é atual, não é a gente falar assim, o Hammer foi o primeiro a falar sobre isso, não. O que eu vejo da teoria de Hammer é que ele pegou todos esses achados e ele trouxe para uma única cena de uma forma muito comprovada, muito científica, documentada, com exames, com análises aprofundadas de tudo isso. Então, para mim, ele pegou tudo isso e trouxe dentro de um único modelo que contempla todas essas diferentes formas de pensar sobre saúde e pensar sobre doença, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, o que eu vim pensando ao longo de todo esse tempo e algumas formas que eu tento construir para ficar mais prático, eu tentar entender as coisas, e é isso que eu gosto de compartilhar com as pessoas e com os alunos, para eu poder, né, a forma com que eu tento pensar para chegar a alguma conclusão. Então, se eu juntar tudo isso daí, Claude Bernard, Virchow, Antoine Béchamp, Pasteur, porque não podemos excluir também a teoria de Pasteur, ela trouxe sem dúvida nenhuma algo positivo, eu acho que todos trazem alguma coisa positiva, mas de novo eu digo, não podemos trazer como uma única verdade. Então,
eu fiz a seguinte correlação para vocês entenderem o que eu vou explicar. Então você imagina o seguinte, para eu poder ter fogo, para eu poder ter um incêndio, né, a partir de um objeto inflamável, eu preciso ter 3 componentes para que eu possa ter fogo: combustível, comburente e faísca, né? Se eu tenho a faísca, mas não tenho combustível, eu não vou ter um incêndio. Se eu tenho comburente, mas não tenho a faísca e não tenho combustível, eu não vou ter um incêndio. Então, eu preciso ter a somatória de diferentes, né, fatores para que eu possa ter um incêndio. Então, vamos imaginar isso dentro de nós. Você está falando, o que esse cara está falando? O que tem a ver isso daí, né, um incêndio com a doença? Mas a doença, sem dúvida nenhuma, é um incêndio interno, é alguma coisa que está acontecendo em você. Então vamos imaginar isso daí, pessoal. Para que eu possa ter a doença, eu não posso ter um único fator. Assim como para eu poder ter um incêndio, eu não posso ter uma única variável. Então vamos imaginar dentro desse cenário da chamada doença, o que poderia ser a faísca, o que poderia ser o combustível e o que poderia ser o comburente, né? Então, se eu for analisar o combustível dentro de um contexto, né, de um incêndio, eu poderia chamar que o combustível é a gasolina. O comburente é o oxigênio. E a faísca pode ter sido 2 fios que deram um curto, e aí nós temos o cenário do incêndio. Então vamos imaginar, dentro desse contexto, o micro-organismo como sendo o comburente. Então vamos imaginar ele como sendo o oxigênio, já que principalmente dentro desse contexto viral, eu diria que ele é igual ao oxigênio, né? Ele está aí, mas a gente não está conseguindo ver ele a todo momento. Então vamos imaginar ele como o comburente. O combustível, eu gosto de dizer que é tudo aquilo que te constitui, é o seu meio ambiente, todas as coisas que te constituem. É o que você come, é o combustível que você dá para o seu corpo. São seus pensamentos, é a sua alimentação, é a sua capacidade de atividade e descanso, é a sua fé, né? O seu compartimento espiritual, enfim, tudo isso daí, a sua energia, tudo isso daí são os seus combustíveis, é o que te move. E a faísca, para mim, é a psique. Então, o que é essa faísca? Se você vive alguma situação e eu tenho um impacto e esse impacto desperta um alerta, automaticamente isso gera uma faísca. Entende o que eu quero dizer? Então, se eu tenho faísca, combustível e comburente, eu tenho doença, assim como eu teria um incêndio. Se eu tenho o comburente, mas eu não tenho um combustível e não tenho a faísca, eu não tenho um incêndio, consequentemente eu também não teria a doença, se eu for analisar do ponto de vista de todos esses pesquisadores que manifestaram informações, trouxeram informações para nós ao longo da vida. Então vamos entender o seguinte, tá? Se eu for trazer isso daí para um cenário atual, e você pergunta assim, Alan, por que você acredita muito nisso? Eu vou te dizer por tudo que eu já estudei, tudo que eu já vi, os pacientes que me procuram. Então, se você falasse assim para mim, Alan, se eu colocar só combustível bom, eu não vou adoecer? Eu vejo pessoas que comem muito bem, eu vejo pessoas que comem só alimentos saudáveis, eu vejo pessoas que têm um monte de combustível bom, que praticam atividade física, que fazem meditação, que fazem terapia, vixe, que, né, tem um monte de coisas boas. Porém, eles chegam no meu consultório com câncer, chegam no meu consultório com pneumonia, chegam no meu consultório com dor, e eles têm bons combustíveis. Então, na minha visão, existe alguma outra coisa. Eu também vejo pessoas que têm contato com o micro-organismo o tempo todo e que não desenvolvem a doença. Basta a gente ver o cenário de profissionais que muitas vezes estão inseridos num ambiente aí hospitalar, enfim, né? Como também dentro desse contexto do que está acontecendo, muitas pessoas serão infectadas, terão vírus, mas não manifestarão sintoma nenhum. Ou seja, não se sentirão doentes. Olha que interessante. Então, eu tenho, no contexto do que eu estou explicando, o comburente, né, como eu tenho o oxigênio, mas eu não tenho sintoma. Então, o que para mim diferencia a faísca? Por isso que incluir a psique dentro de um contexto
na minha opinião, é essencial. Se não, eu sempre acredito como uma conta que nunca fecha. Então, para mim, excluir a psique é excluir algo que pode fechar e dar explicação para a maioria dos profissionais, para a maioria dos pacientes. Porque justamente isso, quantas pessoas trabalham com alimentação, que eu acho fundamental, não estou dizendo que não é fundamental, mas a pessoa está comendo bem e ela tem um câncer. E outras pessoas que são sedentárias, comem mal, têm hábitos ruins como fumar, beber e não tem absolutamente nada. Você vai lá, faz um exame, não tem um diabetes, não tem um colesterol alto, o risco cardiovascular, apesar de todo esse contexto, enfim. Então veja, então quando eu, dentro das minhas paranoias aí, dos meus pensamentos, eu analisava tudo isso, quando eu ainda não entendia a psique, para mim era algo que faltava. Eu falava, eu não consigo entender as coisas. Porque todos pregam que é para ter uma vida saudável, chega aqui pessoas super saudáveis do ponto de vista de hábitos, porém com sintomas de doença. E outros que não fazem absolutamente nada e que estão se sentindo normais, né? Então, quando eu incluí esse contexto da psique, é como se eu tivesse a chave da compreensão do porquê que as coisas acontecem, assim como a chave da compreensão do porquê que eu posso ter um incêndio. Então, eu preciso ter a somatória dessas diferentes coisas para que eu possa ter a manifestação. Então, se você me perguntasse, através da teoria de Virchow, se o micro-organismo sozinho seria capaz de desencadear a doença, baseado nisso, não. Se eu analisar a teoria de Hammer, um micro-organismo sozinho seria capaz de desencadear a doença? Não. Ok? Se eu não tenho micro-organismo, mas eu tenho uma resposta celular, vamos utilizar a teoria de Virchow. Se uma célula doente é a mudança de uma célula saudável, não necessariamente eu teria que ter o agressor, eu posso ter os mesmos sintomas, a mesma manifestação tecidual, sem ter o agressor. Se eu trago isso para uma visão de Hammer, o sintoma, a alteração tecidual, acontece a partir de uma resposta biológica do tecido. Veja que interessante, isso é importante. Então, para que nós possamos entender algumas coisas, nós precisamos beber água de diferentes fontes. Por isso que, na minha opinião, os extremos, eles nunca estão certos, eles nunca estão no caminho correto. Então, se eu hoje olhar e falar assim, eu estou tranquilo, eu estou imune, a doença em mim não pega, você está no extremo da tranquilidade, isso não vai ser bom. E se eu viver o pânico de que eu vou morrer, eu estou no outro extremo. Então, a gente precisa buscar, diante dessas situações, diferentes possibilidades e diferentes pesquisadores. Veja que tudo que eu estou compartilhando com vocês, não sou eu, Alan, que estou dizendo, a não ser essa teoria aí que eu trouxe para vocês, correlacionando a doença com o incêndio. Aí é um pensamento meu, para tentar integrar tudo isso daí. Então, eu acho sim, o micro-organismo tem o seu papel. A questão de nós colocarmos no nosso organismo combustíveis melhores, sem dúvida nenhuma, é inquestionável. Porém, eu também tenho que cuidar dos gatilhos, que são as faíscas, né? O que está acontecendo? Então, se eu não cuidar de todos esses compartimentos, eu não vou conseguir passar pelos processos, tá? Então, por isso que eu gosto de chamar, né, isso tudo de um terreno biológico, que condiz muito com a teoria de Claude Bernard. Se eu tenho o micro-organismo, mas eu não tenho um ambiente favorável, talvez eu não manifeste a doença. Então isso é importante. Agora, se eu tenho um micro-organismo, eu tenho um ambiente favorável e eu tenho o gatilho, eu diria que é quase impossível você não manifestar a doença, né? Por isso que pessoas que têm um terreno biológico
mais favorável tende a manifestar sintomas e outros que têm terrenos menos favoráveis não vão ter tanto sintoma. Só que, pessoal, é importante que nós olhemos a partir de uma outra ótica, incluindo tudo isso daí que já foi dito muito antes de nós, muito antes de todo esse cenário e todo esse contexto, tá? Então, dentro de tudo isso, por essa breve introdução que eu fiz para vocês entenderem o contexto, nós temos algo acontecendo. Porém, esse algo vem despertando outras faíscas, outros gatilhos. E a partir desses outros gatilhos, o nosso terreno biológico, ele fica suscetível a desenvolver novas doenças ou novos sintomas. Alan, você está querendo dizer então, você está prevendo que as pessoas vão adoecer? Não. Nem quero gerar ameaça, nada disso. Eu só quero trazer para vocês uma nova perspectiva, um novo olhar, para que a gente possa tentar se cuidar de uma outra forma. Então, dentro de tudo que eu tenho visto, quais são as preocupações do ponto de vista socioeconômico e várias outras coisas que estão acontecendo. Então, eu já falei na outra live, não vou voltar a falar disso daí, né? Contexto do medo de morrer, a ameaça que é típico do envolvimento do sistema pulmonar. Mas existem outras coisas acontecendo que estão interligadas a isso. Por exemplo, nós podemos viver uma crise econômica. Se já não estamos vivendo, né? Não sei como que vai ser tudo isso daí. Uma pessoa fala assim, 15 dias eu aguento. Um mês uns vão aguentar, 2 meses, eu não sei até onde vai esse contexto, né? Nós estamos, os otimistas, querendo que acabe logo para que nós possamos retomar a nossa vida com a menor consequência possível. Mas muitas pessoas já estão tendo algumas coisas importantes. Então vamos lá, vamos analisar, sempre incluindo esses 3 critérios que eu disse a vocês, que na minha visão, na minha ignorância, é o que constitui, ao meu ver, a possibilidade de manifestação de um sintoma, tá? Então muitas pessoas já começam a viver o medo de faltar. Faltar o quê? Faltar comida, faltar hospital, faltar respirador. Imaginar a falta nos seus diferentes contextos, ok? Tá? Nós sabemos que biologicamente o órgão da falta é o fígado, né? A parte endodérmica do fígado, de forma mais específica, que constitui as células que nós chamamos de hepatócitos, são as células do fígado, tá? Então, ele representa, num contexto mais primitivo de resposta biológico, a falta de comida. Ok? Então, esse é o sentido, falta de comida, né? Que nós caracterizamos como o conflito da fome. Okay? E num contexto mais humano, que nós chamamos de psicobiológico, então a diferença entre o biológico e o psicobiológico, eu expliquei para quem assistiu a terceira aula da Semana da Visão Biológica. Se você não assistiu, ainda está lá, vai ficar até hoje, tá? Depois nós vamos tirar do ar. A diferença entre um conflito biológico e um psicobiológico. Então, brevemente, o biológico é uma resposta real, é o conflito que associa o homem ao animal, né? Ele é comum a todos. Então, nesse contexto, é a falta de comida. Quando nós olhamos para o psicobiológico, eu sempre falo isso daí, né? É o que te falta. Então, para cada um, você tem as diferentes formas de falta. Então, a partir do momento que isso acontece, ativa-se respostas biológicas que atingem, por exemplo, o fígado, né? Então, eu posso ter manifestações de alterações funcionais e estruturais do fígado. Tá? Uma outra possibilidade, né? O isolamento. Alan, você está querendo dizer que isolar não é importante. De novo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que foi um termo que eu usei em outra live que as pessoas pediram para eu aprofundar um pouco mais nisso. Isolamento consciente, né? O que é um isolamento consciente? Um isolamento consciente é você estar isolado, se precavendo, cuidando de si e do próximo, porém utilizando esse momento como uma forma de crescimento, uma forma para você poder aproveitar,
para fazer coisas que você não estava fazendo, para estar mais próximo de pessoas que vocês não estavam. Eu vi uma reflexão que eu achei fantástico. Hoje o que mais as pessoas estão sentindo falta é do contato físico. Você quer um abraço, você quer um aperto de mão. Quantas pessoas chegaram em mim semana passada e pegavam na minha mão e diziam assim: nossa, você é um dos poucos que ainda cumprimenta. Mas quando nós não estávamos nessa situação, quantos de nós estávamos dentro da nossa casa assistindo TV, estávamos na rede social, estávamos no Facebook, Instagram, e nós tínhamos a chance de estar abraçado, pegando na mão, beijando. Então veja, é o que eu falo pro meu paciente, você só vai sentir o que significa a sua perna se algum dia você perder a perna, porque enquanto ela está com você, você não percebe a importância dela. E é por isso que nós não conseguimos olhar para o nosso organismo. Nós não conseguimos olhar para o nosso organismo porque ele está o tempo todo trabalhando por nós e nós não conseguimos notar. Então esse momento é justamente para você poder notar isso daí, para você poder ter uma outra perspectiva. Então isso é o que eu chamaria de isolamento consciente. O que é um isolamento que passa a ser ruim? Quando ele desperta em nós uma sensação de refúgio. A sensação de refúgio, num contexto biológico, nós falamos que é o sentir do peixe fora d'água. São aquelas pessoas que estão dentro desse refúgio e começam a sentir que não podem fazer mais nada, que estar dentro de casa é péssimo, que estar com os filhos é terrível, que conviver com a mulher ou com o esposo é complicadíssimo porque você nunca, desde que você casou, tinha tido a oportunidade de viver intensamente dentro de tudo isso. Então, a partir deste contexto, nós começamos a despertar uma resposta biológica que ativa uma área do nosso rim chamado túbulo coletor renal. E o túbulo coletor renal, ele começa a reter líquido. Quando ele começa a reter líquido, estruturas do nosso corpo começam a inchar. E isso pode gerar sintomas em decorrência desse inchaço, como dores, desconfortos, estufamento abdominal, dores de cabeça porque retém líquido na região encefálica, aumento de volume corporal. Se eu somar túbulo coletor renal, a Tati aí, que sabe muito de conceito das leis biológicas, não vai me deixar mentir sozinho, né? Veja só, se eu somar túbulo coletor renal e fígado, o fígado estoca, é o órgão da falta, né? E o rim retém líquido. Nós começamos a ter quadro de aumento, por exemplo, de obesidade, porque eu começo a aumentar o meu volume corporal. Veja que interessante. Então, a partir disso, eu começo a ter outras respostas, que podem ou não acontecer, mas eu estou dizendo, é possível sim que nós começamos a ter outras sensações. Porque se você for analisar, pessoal, do ponto de vista... Imagine quem trabalha em ambiente hospitalar pode falar disso muito melhor do que eu. Grande parte das pessoas que estão hospitalizadas podem evoluir em algum momento com um quadro de insuficiência renal, que é justamente isso que eu estou explicando. Por que isso acontece com muita frequência dentro do ambiente hospitalar? Porque muitas pessoas, ao serem hospitalizadas, elas se sentem peixe fora d'água, elas estão fora do meio delas. Muitas vezes distante de amigos, parentes, pessoas que trazem sensação boa, estão num ambiente muitas vezes não confortável na visão delas. Então isso tudo vai fazendo com que o organismo possa entrar neste quadro. E quando eu ativo o túbulo coletor renal, uma característica é a piora de todos os outros sintomas já existentes. Então veja só, principalmente, né, a gente diz que são sintomas de solução, mas não tem como eu entrar em tudo isso, pessoal, é só para vocês entenderem, tá? Então se um paciente, por exemplo, tem um quadro de pneumonia, se ele ativar o túbulo coletor renal, nós chamamos isso de síndrome. Essa pneumonia vai piorar. Se esse paciente tem uma dor, né, musculoesquelética, por exemplo, quando ele entra em síndrome, essa dor vai piorar. Então, pessoas que estão se sentindo refugiadas, se elas já têm algum sintoma anterior, elas tendem a piorar desses sintomas. É o que nos diz que essa pessoa está se sentindo peixe fora d'água. Então, justamente esse momento é para você ter essa condição de construir um novo. Eu falo assim, existe um conceito da física quântica que particularmente eu adoro estudar física quântica, me trouxe muitas explicações
que a física newtoniana não me trazia, e acho que isso também é importante, se somam, não? A física quântica diz assim: a realidade ela se constrói a partir do olhar do observador. Então isso quer dizer o quê? Que você constrói a realidade. Então você pode, a todo momento, tentar dar um sentido diferente, ou você pode deixar com que tudo se desperte automaticamente e você simplesmente segue a banda aí conforme ela vai tocando. Que é o que eu falei em uma das lives minhas sobre ser criança e se tornar adulto, né? Então, você a todo momento, como observador, você tem que estar, né? Existem duas palavras que eu gosto muito, que é ressignificar, que é sempre você tentar dar um sentido diferente, e outra palavra é resiliência. Resiliência é a capacidade que você tem, ou de um tecido, ou de qualquer parte do corpo, de se adaptar, de se adequar nas diferentes situações, né? Por isso que eu digo que as pessoas, os animais que têm maior capacidade de se adaptar, eles tendem a ter mais chance de sobreviver, tá? Nem sempre os mais fortes sobrevivem, nem sempre, tá? Porque imagine o seguinte, eu posso ser um gorila fortão, só que de repente acabaram-se todas as árvores da floresta. E o macaco vivia na árvore, por exemplo, tá bom? Eu tinha ali um magrinho, fraquinho, pequenininho e o outro fortão, grandão. Só que quando acabaram as árvores, o gorila fortão não conseguiu se adaptar à ausência da árvore. E o pequenininho conseguiu. Veja só que interessante. Então, qual a diferença entre eles? Um conseguiu se adequar melhor que o outro. Ele foi mais resiliente, né? Ele conseguiu se adaptar melhor a essa nova condição. Consequentemente, o gorila morreu e o macaquinho pequenininho ali não morreu, ele continuou o processo, que é o que nós chamaríamos de um processo natural de evolução. Então, por que um conseguiu e o outro não? Só porque ele era mais forte, comia melhor? Não, pessoal. É porque ele conseguiu gerenciar melhor todo esse contexto. Ele conseguiu se adequar melhor a tudo isso. E se ele conseguiu se adequar melhor a tudo isso, automaticamente ele teve menos impactos biológicos. E se ele teve menos impactos biológicos, automaticamente ele adoeceu menos, ele conseguiu sair daquela posição e assumir uma nova posição. E a partir disso se constitui um novo. E esse momento é justamente uma oportunidade para tudo isso daí. Então, se a gente olhar esse contexto e a gente conseguir fazer esse ajuste, automaticamente eu posso não ativar essas respostas biológicas, por exemplo. Então, dentro desse contexto estão muito suscetíveis órgãos como o fígado, órgãos como o rim, né? A entrarem dentro desse contexto, os pulmões, que eu já citei, né? O medo da morte, uma sensação de ameaça. Outras pessoas estão, vejam que interessante, com muito medo de perder. Né? É natural, eu não sou hipócrita aqui de dizer assim, você não tá, você vive em outro planeta. Lógico que não, todos nós estamos dentro disso, mas eu posso dizer para você, a todo momento eu estou tentando achar uma nova possibilidade dentro de todo esse contexto, né? A perda, ela acomete os órgãos reprodutores masculino e feminino, no caso dos homens o testículo e das mulheres o ovário. E ele tem duas particularidades, alterar a célula germinativa, que seria o espermatozoide e o óvulo, né? Seria a nossa capacidade de fecundação. E um outro contexto, que é o que eu vou me aprofundar, é a alteração hormonal, onde machos diminuem a testosterona e mulheres diminuem o estrógeno, tá? Dentro desse contexto, machos assumem um comportamento mais feminino e fêmeas assumem um comportamento mais masculino. Isso tudo é uma readequação da natureza. Mulheres mais masculinizadas são muito mais estressadas, são muito mais reativas, ok? Homens mais femininos são muito mais passivos. Se você vive essa condição, ao sair de todo esse cenário, você, com essa sensação, pode assumir uma posição que a gente fala do macho castrado, que não tem mais uma força reativa, e a fêmea agora começa também em um comportamento um pouco mais estressante a assumir comportamentos diferentes. Além disso, quando nós estudamos o nível cortical, nós sabemos que o hemicórtex direito, que é o dito masculino,
ele tem como combustível a testosterona, ok? Então, o hemicórtex direito, ele é responsável pelo comportamento da depressão. Então, logo, se eu tenho bom nível de testosterona, eu tenho uma sensação de que eu não tenho a depressão. Se eu abaixo o meu nível da testosterona, automaticamente eu assumo um comportamento mais deprimido. E eu acabei de citar um exemplo da perda, sensação de perda, a incapacidade diante da perda, baixa testosterona. E conflitos biológicos de ordem territorial. O que é o território, pessoal? O território masculino é o território de caça, é tudo que está fora do ninho. Então veja que interessante, é justamente o que não está acontecendo agora. Porque hoje justamente o que está acontecendo agora. Hoje nós estamos mais conectados com o ninho é o nosso clã, nossa casa, que pode ajustar uma série de áreas que estavam impactadas, que condizem um pouco mais com os nossos conflitos femininos, né, que envolvem essa relação, o cuidado, a proximidade, o afeto, enfim, né, que nos conecta ao nosso hemicórtex maníaco, que é o feliz. Então, apesar de tudo isso, estar próximo dessas pessoas, do nosso ninho, pode trazer essa sensação. Porém, nós estamos sofrendo impactos de ordem territorial. Por quê? Eu não estou podendo ir trabalhar, você pode estar preocupado com todos os bens que você adquiriu, você pode estar preocupado com a família de pessoas que trabalham para você, enfim, tudo isso envolve nosso contexto territorial. Então, o contexto territorial são todas... Imagine o leão, é tudo aquilo que ele conquistou fora do ninho, é o território dele, é o território que você tem para poder ter a fêmea e os filhotes. Então muitos podem estar sentindo esse território como abalado, ok? Então se esse território começa a sofrer impactos e você começa a sentir como perda territorial, ameaça territorial, eu estou sentindo uma ameaça que eu posso, perder o meu território, o meu nível de testosterona ele abaixa nesse momento, gerando uma sobrecarga do hemicórtex do lado direito, tá? Então, se isso acontece, o comportamento que eu vou ter é de depressão. Então, nós podemos ter um aumento da depressão? Podemos. Nós vamos ter? Não sei. Estou dizendo que há uma possibilidade, uma hipótese de que tudo isso aconteça, tá? Outra relação que eu tenho visto muito interessante, antes de eu parar de atender, eu já tinha recebido um monte de paciente naquela semana dentro desse contexto. Quando eu me sinto ameaçado, a gente diz que existem dois tipos de ameaça, a frontal, a que vem pela frente, e a que vem por trás, que é a da nuca. As ameaças que vêm pela frente me colocam em uma ativação do lobo frontal, que é a área pré-motora do lobo frontal, que gera uma manifestação psíquica de ansiedade. A ansiedade me coloca em uma preocupação constante com o futuro. Então veja que interessante, né? Surtos de ansiedade. Pessoas. Ontem eu conversei com a minha vizinha, que é uma empresária, e ela me falou, já faz uma semana que eu não durmo. Eu acordo a 1h da manhã, 2h, eu não durmo mais. Então o que é isso daí? É um impacto no meu lobo frontal. É algo que está por vir, que eu não sei se vai acontecer, se não vai acontecer, porém me ativa essa área e dessa forma me gera uma manifestação comportamental psíquica, né, de ansiedade. Então, veja, eu separei essas para a gente poder fazer uma análise, porque talvez na minha concepção sejam as coisas que nós mais estamos suscetíveis a ter impactos em órgãos específicos e transtornos de comportamento que podem surgir em decorrência de tudo isso. Vocês que estão participando aí, se tiverem mais algum, podem colocar, a gente pode comentar. Mas eu tentei ir casando o cenário para a gente poder entender de que forma tudo isso que está acontecendo pode impactar a relação entre a psique e o nosso corpo. Então, independente de tudo que a gente está fazendo, esse é um compartimento que nós podemos cuidar. E quando eu digo assim, Alan, nós podemos cuidar de que forma disso? Pessoal, existem duas condições importantes. Uma que nos iguala aos animais, que é a condição real, que nós chamamos de resposta biológica. Então vamos entender o seguinte, se faltar comida na minha casa e faltar comida para um leão, e nós dois sentirmos fome, nesse momento nós estamos em igualdade. Não adianta eu pensar positivo, eu ter fé. Por quê? Porque aquela resposta ela atinge um nível biológico de sobrevivência. Fome
igual à resposta biológica hepática. Não tem jeito, tá? Então nós podemos ter controle das situações enquanto ainda as coisas estão se construindo em um nível, num contexto mais psicobiológico, num contexto onde envolve as minhas percepções somadas às sensações. Veja a diferença. É tipo assim, existe algo que está por vir, mas eu ainda não sei, eu não tenho ele como algo concreto. Então, quando eu ainda não tenho algo concreto, é possível sim que a minha posição, as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas escolhas possam mudar, sem dúvida nenhuma, esse contexto, ok? Então, se eu estiver hospitalizado, me sentindo sozinho, é muito difícil nesse contexto eu não me sentir peixe fora d'água, porque eu estou dentro de uma situação muito concreta. Agora, é possível eu dentro de tudo isso não me sentir assim, né? Então, essa é a reflexão, que sim, nós conseguimos, nesse contexto, mudar de alguma forma essas respostas, desde que nós tenhamos um pouco mais de consciência, um pouco mais de reflexão. Isso, e lógico, evitando gatilhos negativos. Porque o que eu tenho visto, cara? Veja a percepção, vamos fazer uma análise. Eu quero que vocês façam uma análise comigo, tá? Você pega uma estatística. Estatística é foda. Apesar de ser números, eu diria assim, números são exatos, a matemática é exata quando todas as variáveis são exatas. A partir do momento que uma variável não é exata, a matemática não é exata. O resultado final não pode ser. Então vamos entender. Ah, isso é importante. Olha que bonito. Eu vou parar aqui. Raiva do coronavírus, né? Veja, isso é tão importante, né, pessoal? A raiva atinge mesmo a região da curvatura menor do estômago, mas também atinge vesícula, atinge a parte ectodérmica do fígado, atinge a parte ectodérmica do estômago. Existe um movimento e eu acho interessante isso daí, cara. E eu convidaria vocês a substituir um pouco, talvez esses sentimentos ruins por gratidão. Tente ser grato todos os dias por alguma coisa positiva que está acontecendo na sua vida nesse momento. Eu acho que isso é fundamental. Isso eu chamaria de uma conduta terapêutica. É algo que a gente tem feito em casa, né? Seja grato a alguma coisa dentro desse contexto, tá? Seja grato a isso daí, porque isso é uma forma de você mudar uma percepção. Você mudar uma percepção dentro disso. E se você não está conseguindo ser grato a nada, então aí é assustador, porque aí você precisa realmente mudar uma série de percepções que você está tendo entre o negativo e o positivo. Mas vamos voltar àquele... Vocês estão colocando aqui, pessoal, eu já falei sobre essa relação do micro-organismo entre ele sozinho e a doença. Então, às vezes vocês entraram depois na live, depois vocês assistam ela inteira, porque eu já fiz essa introdução sobre o papel do micro-organismo, a importância dele, mas que, sem dúvida nenhuma, ele é mais um componente de tudo, tá? Então, vamos entender isso daí. Então, veja o que é percepção, o que são números, quando nós podemos toda hora estar mudando essa perspectiva. Então, imagine o seguinte, hoje você pega um dado, tá? Você pega um dado importante. Então, vamos imaginar assim, ó. Eu vou dar um dado hipotético, só para a gente fazer uma correlação do que é percepção. Então você imagine assim, que de 100 pessoas, vamos pensar que você teve um número lá, um N de 100 infectados, 200 infectados, vamos por assim, tá? 200 infectados, e dos 200 infectados por uma doença, não estou dizendo só do que está acontecendo, não. Estou dizendo para a gente fazer uma análise crítica sobre resultado, ok? Evidência. Você teve 200 pessoas que foram infectadas, que manifestaram sintomas, e dessas 200, 20 foram a óbito. Então nós tivemos uma taxa de mortalidade de 10%. Ok? Isso é o que você teria de número. Quando você traz isso para um contexto de que não há algo exato, que há uma possibilidade, você pode ter interpretações do seguinte sentido. Hoje acredita-se que
A taxa de mortalidade, até a última atualização que eu fiz, posso até estar por fora disso, 1,8% das pessoas foram a óbito no Brasil, ditos aí infectados pelo coronavírus. Mas vamos analisar isso daí de uma outra perspectiva. Nos Estados Unidos, acredita-se que o número de infectados hoje ele seria 5 vezes maior do que o número que está sendo dito. Por que isso? Isso não sou eu que estou dizendo. Porque existem pessoas que estão infectadas e são assintomáticas. Existem pessoas que estão infectadas e têm pouco sintoma e que estão em casa. Então essas pessoas, elas não deram entradas a um serviço de saúde, não fizeram exames mais aprofundados, enfim, elas não estão catalogadas. Então o que nós temos é o número de pessoas catalogadas pelo número de pessoas de morte. Isso vai me dar uma estatística. Se eu elevo isso, então imagine o seguinte, vamos para aquela cena. Se eu tinha 220 morri, eu tinha uma estatística de 10%. Mas se eu estatisticamente eu tenho um número de 5 vezes maior, agora eu teria 1.000 infectados para 20 mortes. Então essa estatística que era antes de 10%, ela cai agora para 2%. Então veja que interessante, né? Veja que coisa importante. Então as pessoas que têm uma percepção negativa vão dizer assim, então, nossa senhora, é muito pior do que esperar porque tem muito mais gente infectada. Diz que talvez todas as pessoas em algum momento terão o contato com isso daí, podem manifestar isso no corpo, o que não significa que nós tenhamos sintomas ou doenças em decorrência disso. Então, se eu ressignificar, eu poderia olhar, que é o que eu tento fazer, dizendo que se o número de pessoas infectadas é muito maior do que nós imaginamos, e o número de mortes, que é o que nós temos, que é o número real, porque isso está catalogado, se eu agora fizer uma nova estatística, talvez eu tenha um número muito menor. Então a letalidade pode ser menor do que nós imaginamos. E consequentemente a letalidade talvez esteja num grupo mais específico. Então desse jeito, nós que talvez tenhamos um pouco mais de consciência do processo, que não estejamos dentro de tudo isso que está acontecendo, nós precisamos assumir posições diferentes, porque senão nós vamos enfrentar um caos muito maior e essas outras possibilidades podem vir a matar muito mais do que o que está acontecendo, principalmente esse grupo jovem que é o que sai correndo muitas vezes igual louco para pegar um medicamento que não tem comprovação ainda, que sai igual louco no mercado para comprar tudo que tem. Então esse nível de consciência é o que muitas vezes nós temos que também trazer para esse momento e analisar pontos de estatística de uma outra ótica, olhar de uma outra forma, utilizando vários critérios para isso. Pessoas morreram no outro país, mas talvez a população daquele país era mais idosa do que a nossa. Enfim, tudo isso são variáveis, nós estamos lidando com muitas variáveis. E essas variáveis devem ser analisadas pontualmente. Por quê, pessoal? A mesma coisa que aconteceu num outro pode ser que não aconteça em nós. Se eu planto uma planta aqui no quintal da minha casa e um japonês planta a mesma planta no quintal da casa dele lá no Japão, elas podem não nascer igual, elas podem não dar frutos iguais, elas podem não manifestar as mesmas doenças. Veja só, mas elas não são iguais? Geneticamente elas não são iguais, Alan? Sim, porém elas estão inseridas em 2 ambientes completamente diferentes. Se eu converso com um grão de feijão, isso já tem comprovação, ele nasce diferente aquele que recebeu informações positivas. Ele cresce diferente daquele que recebeu informações negativas. Existe um pesquisador chamado Masaru Emoto, que ele fez isso com a molécula de água. E ele viu que quando ele jogava frequências positivas, ela tinha um comportamento. E quando ele jogava frequências negativas, ela tinha outro comportamento. 70% pelo menos do seu corpo é composto de água. De água. Então, o que você está jogando em você? Frequências positivas ou negativas? Você está deixando com que notícias negativas te influenciem? Vamos voltar para o início da nossa live? Quais faíscas você está tendo? O tempo todo faísca negativa? Automaticamente toda a sua frequência é negativa. Então a gente precisa, pessoal, entender todas essas
diferentes correlações para a gente entender não só a doença, mas todo um contexto que nós hoje fazemos parte disso daí, tá? Todas essas vertentes, elas devem ser somadas a nosso favor. E eu acho que quanto mais você se alimentar de tudo isso é importante. Então, veja só o que é percepção, né? Como que eu gosto de trabalhar, como que a gente tem que analisar alguns dados, né? Então, eu vou só fazer uma outra reflexão para vocês entenderem como que os resultados eles podem te influenciar de forma negativa ou de forma positiva. E quanto critério você tem que ter para analisar algo ou disseminar esse algo, né? Então veja, se eu falasse hoje para você, que nem um estudo das estatinas que é para o colesterol, tem nada a ver, mas só para a gente entender. Então o resultado mostra assim, que você teria 25% tomando o medicamento de diminuir o seu risco cardiovascular, né? Então, vamos entender isso, porque se eu olhar só isso, eu falei, eu vou tomar, porque eu teria 25% de chance, lógico que eu vou tomar. Só que a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, e isso cabe para esse contexto, é, qual é o seu risco cardiovascular? Então, a primeira coisa é essa, qual é o seu risco? Então, vamos imaginar assim, o risco meu, Alan, é de 2%. Então, se eu pegasse 100 Alans, dos 100, 2 poderiam ter algum problema cardiovascular. Se esses 2 se utilizassem do medicamento, 25% desses 2 poderia ser salvo ou melhoraria a expectativa de vida. Ou seja, meio Alan poderia ser beneficiado. Então, se você olhasse para o meu grupo, como que eu posso salvar meia pessoa? Então, nesse grupo, não estaria indicado, não teria resultado nenhum. Então, é isso que o resultado do estudo quer te mostrar. Agora, se eu tivesse 20% de chance, então se eu pegasse 100 Alans, 20 desses poderiam ter uma doença cardiovascular fatal. Se desses tomasse, 25% seriam beneficiados. Então, nós poderíamos salvar 5 Alans. Mudou, né? Então, isso é que é importante que a gente entenda. Então, talvez para este grupo, como por exemplo um paciente já infartado, a utilização disso aí é unânime, porque ele tem muito maior risco. Então, veja. Então, nós não podemos pegar um resultado sem uma boa interpretação. Então, a todo momento, nós também precisamos refletir sobre isso. E muitas vezes a indústria, a mídia, ela se utiliza disso daí sem levar em consideração todas essas variáveis e todos esses critérios. E cabe a você ter o discernimento. Agora, no momento em que se dissemina o medo, nós vivemos algo que na biologia nós chamamos de efeito hipnótico. Todos nós ficamos hipnotizados. E se somos hipnotizados, não temos mais a razão, nós não temos mais como raciocinar. E aí, meu amigo, você só age, você não tem tempo. Então você recebe uma informação, você lê aquilo, ele já te impacta e você já dissemina, sem ter tido uma análise por trás de tudo isso daí. Então, isso tudo pode ir contribuindo muito mais para uma disseminação. Então, é isso que nós precisamos ter ao analisar uma questão. Então, quando eu olho e falo assim, o número de infectados pode ser muito maior, eu também olho que proporcionalmente a estatística, né, da fatalidade possa ser menor, se eu pegar a proporção número e morte. Então, é tudo isso que eu gosto de refletir nesses momentos. E também, pessoal, é importante nesse momento você tentar construir uma nova possibilidade, que você não seja acometido também só por esse medo. Medo é bom, só que o medo que paralisa, ele não te deixa se movimentar, ele te deixa numa estática. Então, eu falo assim, quantas pessoas eu recebi, apesar de, nossa, que bom, muitos que estão aqui já compraram o curso, foi bom, tem sido um sucesso o lançamento, mas quantas mensagens eu recebi de pessoas que gostariam de fazer o curso, mas que nesse momento estão com medo do futuro do país e não vão comprar isso daí. Eu digo assim, eu só essa semana comprei 2 cursos online, e eu também posso estar preocupado. Porém, qual é a minha percepção? Que se eu adquirir um novo conhecimento, isso pode trazer respostas para mim mais importantes e, consequentemente, depois de tudo isso passar, eu como profissional vou ter mais recursos e mais ferramentas
para poder lidar com o que está por vir, com as pessoas que vão me procurar. Então, eu não vejo isso como um gasto, eu vejo isso como um investimento. Então, automaticamente eu saio desse processo melhor do que eu entrei. Enquanto que outras pessoas estão paradas, esperando eu não sei o que vai acontecer, mas também não vão gerar nenhum movimento. E aí, a partir disso, pode ser que esse conceito que eu tenho, que a Tati tem, que outros têm que estão colocando aí, que eventualmente tem nos ajudado a salvar, não salvar é uma palavra muito forte, a mudar a nossa percepção, a muitas vezes assumir uma posição diferente e com certeza auxiliar pessoas que nos procuram com um certo desequilíbrio, essa ferramenta para nós é essencial, nós não conseguimos mais separar isso. Então, talvez a possibilidade que você está tendo de ter o novo, o seu medo, a sua perspectiva negativa do futuro, ela te impede de se movimentar. Então é justamente isso, pessoal. Tente utilizar esses momentos para você não ficar só olhando o que você pode perder. E por isso eu insisto de novo na gratidão, de você poder olhar o que você pode ganhar, você poder dar valor a coisas que você nunca deu. Quantos de nós aqui entrava no mercado e olhava pro caixa e dava importância para ele? Quantos de nós? Eu me incluo nisso também. E hoje é o cara que está trabalhando lá, pondo a vida dele em risco, de toda a sua família, para a gente ter a comida, para você poder ir lá comprar, para você poder fazer isso. Quantas vezes você entrava no posto e olhava para o frentista e dava importância para ele? E hoje está ele lá abastecendo caminhão para trazer coisa, está ele abastecendo ambulância, tá ele... Então, é isso que a gente tem que olhar. E o importante, que é o que eu falo sempre, pessoal, essas coisas acontecem no momento do desespero. Você só fica apegado a isso. Amanhã acaba tudo isso, aí você chega do mesmo jeito. Você não dá mais importância para essas pessoas, você esquece isso daí, entendeu? Eu falava com a minha esposa, que é enfermeira. Olha a importância desse profissional. Talvez seja o profissional mais importante hoje. Olha o fisioterapeuta. Rapaz, olha o fisioterapeuta dentro de uma UTI. Então, que às vezes desculpa falar, é mal remunerado, é mal reconhecido. É verdade isso daí. Tá? Então a gente não pode ser hipócrita dentro de tudo isso daí. Nós precisamos olhar. Então, o que é importante? Quais são os valores que nós temos? Qual o valor dessas pessoas que estão pondo muitas vezes a vida dela em risco para salvar a nossa, né? Então isso precisa, depois de tudo isso, ser gerado um movimento também, e a gente precisa continuar com essa consciência, com esse olhar para o outro. Então, pessoal, tentem utilizar muito esse momento, né? A gente insiste nisso. Não estou dizendo que isso, senão daqui a pouco já colocam lá no Fantástico, eu estou dizendo como não adquirir a doença. Não é isso. Tá? Todos nós estamos suscetíveis, eu também estou suscetível, não é porque eu estudo isso daí que eu não estou, não, porque os impactos também me pegam, eu tenho que toda hora ficar lidando, não é fácil não, eu também assisto coisas, eu recebo mensagem o dia inteiro, eu também tenho família, eu também vivo nesse mundo, nesse planeta, e muitos estão na mesma condição, só que nós estamos tentando a todo momento ter uma nova perspectiva, uma nova consciência, e aproveitar isso daí de forma positiva, para que nós possamos sair desse processo mais fortes, mais evoluídos, mais estruturados como sociedade, como pessoas, como família. E aí nós vamos olhar todo esse processo como um processo evolutivo natural. Agora, você pode passar por esse processo com leveza, ou você pode passar por esse processo com peso. Você pode passar por esse processo se sentindo mais saudável ou passar se sentindo mais doente, fisicamente ou psiquicamente, porque muitas pessoas não estão sentindo nada no físico, mas estão doentes psíquicos, disseminando medo, disseminando ameaça, disseminando terror. Então, como que você vai passar? Essa é a pergunta, né? Esperamos que consigamos passar por mais essa, tá? E vamos passar com certeza, ok? Então, que sejamos um pouco mais compreensivos com toda essa perspectiva de tudo que está acontecendo, que tenhamos calma,
que as pessoas mais estruturadas ajudem as pessoas menos estruturadas, que